Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, contraponto, aprovação de novas regras que ampliam a isenção do estudo de impacto de vizinhança divide a opinião dos parlamentares. Meio ambiente, projeto de lei institui punições mais duras para queimadas ilegais. Transparência, está mais fácil acessar o diário da Câmara Legislativa. Semana dos Idosos, CLDF promove atividades educativas e culturais para este público. Reutilização de veículos. Projeto prevê o aproveitamento de sucatas em treinamentos de resgate do Corpo de Bombeiros. Agenda. Confira a programação do Conecta CLDF, maior evento de comunicação e inovação do Centro-Oeste. Homenagem. Centenário de Fernando Sabino é comemorado com selo, mostra e programação na TV Câmara Distrital. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de outubro. Na sessão ordinária do dia 8 de outubro, os parlamentares da Câmara Legislativa do DF aprovaram em 2 turnos projeto de lei que concede reajuste salarial de 15% para os técnicos de enfermagem da Secretaria de Saúde, além da reestruturação da carreira da categoria. O aumento vai ser dividido em 3 parcelas e a carreira que tinha 25 padrões passa a ter 18, o que vai acelerar a evolução funcional. Ainda no dia 8, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo da Câmara promoveu a sabatina do advogado Fernando Martins de Freitas para ocupar o cargo de ouvidor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento, a ADASA. Depois dos questionamentos do colegiado, o nome do indicado pelo governador Ibanez Rocha foi aprovado no plenário da Câmara para o mandato de 3 anos. Na quarta-feira, dia 9 de outubro, os parlamentares aprovaram a entrega de títulos de cidadão honorário e cidadão benemérito para diversas personalidades que praticaram atos de relevante interesse social, entre eles os jogadores de futebol nascidos no DF, Hendrick, Robert Renan e Kaká. As políticas de proteção a crianças e adolescentes e o atendimento aos egressos de serviços de acolhimento do DF foram tema de debate em comissão geral da Câmara Legislativa na quinta-feira, dia 10. A iniciativa foi do deputado Gabriel Magno. A reunião serviu para os gestores públicos ouvirem os jovens integrados aos projetos de acolhimento. Uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizada no dia 10, celebrou o dia de Nossa Senhora Aparecida. A solenidade contou com representantes da comunidade católica e foi coordenada pelo deputado João Cardoso, que é presidente da Frente Parlamentar Católica. Também no dia 10, a Câmara Legislativa promoveu audiência pública sobre a regularização urbanística e fundiária da região da Ponte Alta Norte, no Gama. O debate foi proposto pelos deputados Eduardo Pedrosa e Pepa. A gente quer respostas, a gente quer que os processos andem e a gente quer que a Ponte Alta seja priorizada. Porque tem muitos outros lugares no Distrito Federal para serem regularizados. Deve talvez seja o lugar mais complexo do Brasil do ponto de vista de regularização fundiária. Mas a gente está pedindo que olhe pela Ponte Alta, porque aqui na Ponte Alta a gente tem visto a população sofrer com isso muitas vezes. O plenário da CLDF aprovou um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata sobre a ampliação da isenção do estudo de impacto de vizinhança. Basicamente, o chamado WAVE é um instrumento de planejamento, controle e levantamento de subsídio para o poder público tomar decisões, por exemplo, sobre construção e licenciamento de empreendimentos, seja público ou privado. A pauta recebeu 17 votos a favor e 6 votos contra. Deputados da oposição são a favor da isenção do WAVE quando se trata de questões de interesse público e social, mas criticaram a parte do texto que aborda sobre a iniciativa privada com foco no mercado. Mas eu acho que é preocupante, deputados, porque nós podemos estar construindo, inclusive, o crescimento desordenado das obras e construções que vão ter um impacto negativo a médio e longo prazo para a população do DF. Além disso, deputados, o governo transfere a necessidade
capacidade de audiência pública, tira do poder público e transfere para a empreiteira, para o órgão privado, fazer audiência pública. Então você entrega para o cara fazer audiência pública, para aquela figura, de uma área que ele tem interesse em construir. Então a audiência pública fica, a priori, enviesada. Nós podemos buscar desburocratizar, mas nós não podemos abrir mão do nosso compromisso urbanístico, nós não podemos abrir mão do compromisso ambiental, e esse projeto hoje coloca em xeque esses compromissos. A ideia não é atrapalhar a vida do setor privado, mas é ter responsabilidade, porque nós queremos continuar construindo uma cidade com qualidade de vida, uma cidade com qualidade na questão da mobilidade urbana e do transporte coletivo, no impacto viário e na questão ambiental. Já parlamentares da situação disseram que a medida é importante para desburocratizar os processos, fomentar a economia e gerar emprego e renda. Algumas falas aqui demonizam o setor privado de maneira, na minha opinião, completamente equivocada. Então, o projeto de lei é do Executivo, o projeto de lei chegou aqui, mas ouvi essas palavras como que, esse projeto é ruim porque os empresários querem lucro. Eu quero saber qual é a pessoa aqui que vai abrir uma empresa para ter prejuízo. Sabe, é fora de cogitação. E as pessoas que demonizam o setor privado esquecem que quem gera emprego na cidade é o setor privado. É o empresário que coloca o dinheiro dele no empreendimento assumindo risco, que gera emprego, que possibilita as famílias levarem sustento para casa. Então essa demonização como se o empresário fosse vilão, isso tem que acabar. Esse pensamento é errado, esse pensamento leva países inteiros à falência. A gente tem que respeitar quem gera riqueza numa nação. E quem gera riqueza é quem empreende. Não interessa se é da construção civil, se o cara abriu uma padaria, se o cara tem um açougue, um salão de beleza. Está gerando riqueza, está gerando emprego, tem que ser respeitado. Foram 167 dias sem chuvas. O Distrito Federal passou por um dos piores momentos de seca dos últimos 60 anos. E para complicar ainda mais a situação, um surto de queimadas tomou conta do Brasil e do DF. Neste ano, até o final de setembro, foram detectados quase 210 mil focos de incêndio em todo o território nacional. Com o objetivo de combater os incêndios e minimizar os efeitos da fumaça na saúde da população, um projeto de lei de iniciativa do deputado Morro da Cruz pretende endurecer as punições contra as queimadas ilegais aqui no DF. Precisamos, de fato, discutir, alterar essa lei, para poder punir as pessoas que fazem as queimadas e acaba prejudicando aos idosos, as crianças, que mais sofrem, na verdade, pessoas com doença respiratória. A proposta altera a política ambiental do DF e aumenta as penas contra quem praticar incêndios ilegais durante períodos de estiagem ou de seca severa, com umidade do ar abaixo de 20% e em estado de emergência ambiental. Esta médica explica que a baixa umidade e a fumaça podem prejudicar várias partes do corpo, como ressecamento na pele, irritação nos olhos, obstrução nasal, tosse seca e principalmente o sistema respiratório. A absorção prolongada das partículas ela pode causar irritações tanto no sistema respiratório, que é a porta de entrada. Então, a gente pode ficar mais sujeitos a estados gripais, a infecções virais, que seria tipo a Covid, que aumentou muito nessa época da seca, como as bacterianas, como as sinusites, pneumonias, a exacerbação de crises alérgicas, como bronquite, a asma e as rinites. Ela sugere o uso de máscaras N95 e PFF2 para dificultar a entrada das partículas da fumaça. A composição dessas partículas, uma das principais, é o monóxido de carbono, que é altamente tóxico para o organismo. Para este especialista em ecologia da Universidade de Brasília, a iniciativa da Câmara Legislativa é importante, porque pode inibir queimadas nos próximos meses e anos aqui no Distrito Federal. É um projeto corretivo muito adequado para o momento e de uma certa celeridade que esse tema precisa, visto que esse ano nós tivemos uma intensificação desse problema, mas isso é recorrente todo ano.
né? Então a gente precisa do endurecimento da lei, sobretudo porque as investigações têm apontado que esses incêndios são criminosos e planejados. E talvez o endurecimento da lei desestimule com que as pessoas possam produzir novos crimes, como a gente tem visto. Autor do projeto de lei, o deputado Rogério Morro da Cruz vive na região de São Sebastião e conta que as queimadas prejudicaram sua saúde. Eu que saí da UTI há um mês atrás, estava com embolia pulmonar, dificuldade em respirar. Então, assim, esse projeto de lei visa realmente punir essas punições mais severas para ver se acaba com essa questão de queimadas. Foi muito gravíssimo, né? Ali na área rural de São Sebastião, precisamente na Aguilhada, queimou bastante, vários animais também chegaram ser queimado pelo esse incêndio. Então é muito importante que a sociedade brasileira possa cuidar aí do meio ambiente, dizer não às queimadas. Ficou mais fácil se informar sobre os projetos de lei e atividades dos deputados distritais. O portal da CLDF conta com uma nova plataforma do Diário da Câmara Legislativa. O DCL é a publicação oficial da Casa, onde são registrados todos os atos, decisões e atividades dos parlamentares. Com a mudança, novas ferramentas melhoram o acesso à informação pública e ampliam a transparência do processo legislativo. O acesso pode ser feito tanto pelo computador quanto pelos dispositivos móveis. Para consultar o DCL, basta entrar no site da CLDF, ir na aba Institucional, depois em Diário da Câmara Legislativa. Com a iniciativa de modernização do portal, você pode fazer buscas avançadas e mais detalhadas, filtrando por resultado exato ou busca contextual, que leve em consideração o contexto das palavras dentro do documento. Pode também consultar por edição extra, ordinária ou suplemento, por seção 1, 2, 3 e em suplemento e por tipos de documento, como atos, editais e leis. Além disso, a nova plataforma conta com a busca agendada para que os usuários recebam notificação por e-mail sempre que os termos de pesquisa desejados forem mencionados nas edições diárias do DCL. Outubro não é só o mês das crianças, é também o mês dos idosos. Dia 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E na CLDF a data foi comemorada como eles gostam, com alegria. A primeira semana de defesa dos direitos da pessoa idosa da Câmara Legislativa do Distrito Federal contou com uma programação educativa e cultural durante 3 dias na Praça do Servidor. O evento foi organizado pela Procuradoria do Idoso da CLDF, presidida pelo deputado Chico Vigilante. Dá o valor que o idoso merece. Fazer, por exemplo, o que é feito na China, onde eles são altamente valorizados, né? Afinal das contas, são pessoas, eu me incluo entre eles, já estou com 70, nós acumulamos bastante saber e queremos estar transmitindo esse saber para as demais pessoas. Portanto, o idoso precisa ser valorizado e não escanteado, como ele é hoje no Brasil e no Distrito Federal. E por falar em experiência, a abertura do evento teve a participação especial de Zé Mulato e Cassiano, uma dupla brasiliense que acumula mais de 40 anos de carreira. Agora nem João e nem Maria, é revolta todo dia à procura do seu chão. Segundo o IBGE, os idosos representam mais de 15% da população brasileira. São 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país, que precisam de um cuidado especial com a saúde e também com bem-estar. É por isso que aqui na Semana do Idoso da CLDF, entre os serviços oferecidos, estão o de corte de cabelo e maquiagem. Afinal, também é preciso se olhar para a beleza de envelhecer. Dona Maria Aparecida aproveitou a ocasião para ficar ainda mais bonita. Eu estou aqui desde cedo, aí eu fiquei para fazer tudo. Já fiz massagem facial, já fiz massagem nas mãos,
Agora tirei a sobrancelha, vou cortar o cabelo, vou fazer maquiagem. Teve feira de artesanato com produtos confeccionados por pessoas idosas que buscam novas fontes de renda, mesmo depois da aposentadoria. A Semana do Idoso contou ainda com serviços essenciais, como o Instituto de Identificação da Polícia Civil, com emissão da carteira de identidade na hora. Dona Zuleide aprovou a facilidade. Eu estava tentando tirar pelo jeito normal, que é para tirar, eu não estava conseguindo, não. E aqui rapidinho? Aqui foi rapidinho, né? Muito bom, né? A saúde também teve espaço importante. Muitos idosos aproveitaram para atualizar a carteira de vacinação, como a professora Anne Braga. Achei muito bom, acho que assim... a Câmara conseguiu reunir muitas atividades assim, em um dia alegre de serviços, né, que é muito importante. Viu? Na programação de palestras, alertas importantes, como a prevenção aos golpes financeiros no ambiente virtual. Algo bem diferente que agrega para a terceira idade é a questão dos alertas contra golpes, porque infelizmente, principalmente aqui no Distrito Federal, muitos idosos sofrem, né, com esses golpes e infelizmente também às vezes até dentro da própria família. Então essa palestra tem como intuito informar, qualificar também um pouquinho, né, de maneira objetiva. O presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, participou da programação da Semana do Idoso na CLDF e garantiu: essa foi apenas a primeira de muitas edições que ainda vão acontecer na casa. A Câmara Legislativa hoje se alegra, se abrilhanta com um momento como esse e, apesar das nossas agendas estarem lotadas, não poderia deixar de passar aqui para dar um abraço em cada um de vocês. Fazendo um compromisso, em meu nome, em nome do Chico, da Secretaria de Saúde, da FEComércio, da Defensoria, que esse é o primeiro de muitos e muitos encontros que acontecerão. Porque nós vamos celebrar a vida, em especial a vida daqueles que fizeram muito por Brasília. Brasília hoje tem uma história e vocês ajudaram a escrever. Sabe aqueles carros que ninguém conhece o dono? Estacionados há muito tempo em algum lugar público, com pneus murchos, portas destrancadas e em aparente estado de degradação? Pois é, esses veículos são o alvo da Operação DF Livre de Carcaça, realizada pela Polícia Militar em parceria com o Detran. É uma ação contínua de retirada dessas sucatas das ruas da cidade, já que elas podem oferecer riscos à segurança e à saúde das pessoas. Somente este ano, já foram recolhidos quase 2.300 carros nessas condições, em diversas regiões do Distrito Federal. Hoje a operação ela cresceu bastante e assim, a nossa demanda hoje é 90% de denúncias via 162, que é a ouvidoria do GDF, através do nosso e-mail, dflivredecarcaças@ssp.df.gov.br, né? Através dos Uniconsegs, que são os conselhos de segurança de cada RA, né? Mas nós temos também aí os nossos mapeamentos, que às vezes em loco a gente vai verificar um veículo e tem mais de um veículo ali que possa se encontrar dentro daquele estado, a gente faz o mapeamento, né, com nossos agentes e inclui no roteiro da operação. Depois de recolhidos das ruas, os veículos vêm para um depósito do Detran como este. Aqui eles ficam por 60 dias e, se o proprietário não vier atrás, as carcaças vão para leilão. Mas agora a Câmara Legislativa quer dar um outro destino para alguns desses carros. O projeto de lei proposto pelo deputado Roosevelt quer que parte desses veículos seja destinada para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A corporação utiliza as carcaças para a capacitação dos militares em resgate veicular envolvendo acidentes automobilísticos. Esse tipo de treinamento é fundamental. Para se ter uma ideia, anualmente o Corpo de Bombeiros atende em média 30 mil ocorrências de acidentes de trânsito. Com as capacitações, ferramentas de resgate e campanhas educativas, nos últimos 10 anos, as mortes tiveram uma redução de quase 50%. Segundo o deputado, os bombeiros já recebem veículos em fim de vida útil da Polícia Civil,
Mas a quantidade de carros não tem sido suficiente para manter os treinamentos de forma contínua. A Polícia Civil, inclusive, com esse trabalho com o Corpo de Bombeiros, tem conseguido diminuir os carros, as suas carcaças que estão nos seus depósitos, né? E aí, com esse projeto, a gente amplia para o Detran, para os outros órgãos que, eventualmente, têm esses carros recolhidos, né? Então, assim, a gente vai dar uma boa finalidade para essa carcaça, que não tem mais utilidade nenhuma, muito pelo contrário, só serve para proliferar mosquito da dengue, ou, inclusive, aqueles que estão abandonados nas cidades, servem também para ser objeto de crimes, né? Então a gente consegue dar uma boa destinação e o Corpo de Bombeiros consome esses carros que nós treinamos o dia inteiro essas técnicas de desencarceramento, né? O PL já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora aguarda a análise das comissões de Constituição e Justiça e de Economia, Orçamento e Finanças antes da apreciação em plenário. A CLDF vai sediar o maior evento de comunicação e inovação do Centro-Oeste. O Conecta CLDF acontece nos dias 6 e 7 de novembro no auditório. Alguns dos principais nomes da área no Brasil vão debater temas como rede social, relacionamento com a imprensa, desinformação, estratégia de comunicação digital e integrada, inteligência artificial no serviço público e outros assuntos. As inscrições são gratuitas e você pode fazer através do link que aparece bem aqui na sua tela. Vai ter certificado de participação para quem acompanhar o evento. Foi por meio de cartas que o escritor e jornalista mineiro Fernando Sabino escreveu algumas de suas obras. Primeiro, cartas a um jovem escritor e suas respostas, a partir de correspondências com Mário de Andrade. E depois, cartas perto do coração que trocou com a escritora Clarice Lispector. E agora, mais uma vez, os Correios voltam a fazer parte da história do escritor. Para celebrar o centenário, a empresa lançou o selo Fernando Sabino 100 anos. O lançamento foi realizado no Cine Brasília e contou com a presença de representantes dos Correios e do presidente do Instituto Fernando Sabino, além de familiares e autoridades. Sem as cartas não existiriam os Correios, sem os Correios também não existiriam essas cartas brilhantes do próprio Fernando Sabino e de tantos outros escritores que se comunicaram. O governo reconhece um primeiro trabalho brilhante desse escritor, toda essa trajetória nesse ano de centenário dele. Isso é uma realidade para mim que não estava prevista na minha vida, né? Ver registrado o selo do meu pai pelos Correios, né? Isso é uma honra, uma emoção muito grande de poder ter o rosto do meu pai, a obra dele reconhecida para que ele se torne um selo, né, dos Correios e muito feliz por essa homenagem, por essa iniciativa dos Correios, em estar lançando um selo em homenagem ao centenário do meu pai. O escritor recebeu 2 vezes o Prêmio Jabuti, com as obras O Grande Mentecapto, em 1980, e O Livro Aberto, em 2022. Ele é autor de outros livros, como O Encontro Marcado, O Homem Nu, O Gato Sou Eu, De Cabeça para Baixo e O Menino no Espelho. Em 1999, Sabino recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Além de jornalista e escritor, Sabino também foi músico, diplomata, roteirista e cineasta. E esse trabalho cinematográfico também está sendo lembrado durante as comemorações do centenário, por meio da Mostra de Cinema 100 anos de Fernando Sabino. O evento acontece de 10 a 16 de outubro nas salas de exibição do Cine Brasília, do Sesc Ceilândia e do Sesc Taguatinga Norte. Serão apresentados longas e curtas metragens inspirados nas obras de Fernando Sabino. A obra dele foi adaptada para várias formas de arte, né? Principalmente o cinema. São 5 longas, 15 curtas de ficção e ele também foi cineasta, né? Ele gostava dessa coisa do cinema e fez 10 filmes sensacionais com outros escritores nacionais, né? Que é super importante a gente estar mostrando isso para a criançada que está vindo aqui. A maior parte do público é criança, né? Estudantes. Para que a partir daí eles percebam a importância da leitura na vida deles, né? Através do cinema,
fomentar a vontade deles lerem e conhecerem um pouco da obra. A mostra apresenta uma série de documentários de curta-metragem dirigidos pelo escritor em parceria com o cineasta Davi Neves. Os filmes tratam das histórias dos principais ícones da literatura brasileira contemporânea, como O Fazendeiro do Ar, de 1974, com Carlos Drummond de Andrade. A família era de fazendeiros, mas quando eu nasci, meus pais já se haviam mudado para a cidade. O Habitante de Pasárgada, de 1959, sobre Manuel Bandeira. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. E Vereda de Minas, de 1975, a respeito da obra de João Guimarães Rosa. Imensas extensões onde não se encontra viva alma por muitas léguas de distância, espalham-se as fazendas de Minas. Fernando Sabino nasceu em Belo Horizonte no Dia das Crianças, em 1923. E essa relação com a garotada rendeu uma programação especial no sábado, dia 12. Primeiro, a gente procurou atender a várias faixas etárias, uma vez que a ideia sempre foi que a gente tivesse o público das escolas públicas como um target, colocando sessões de manhã e à tarde. Então a gente fez uma curadoria que privilegiou nesses horários filmes que pudessem não só ser entendidos por eles, mas que também fossem de preferência censura livre, ou no máximo 12 anos. Ele acha que as crianças, todo mundo deveria ver tudo como as crianças, né? Qualquer coisa se fosse visto pela primeira vez com os olhos lavados de inocência e pureza, como as crianças têm quando olham a coisa pela primeira vez. E que as pessoas, ao crescerem, a idade pode nos envelhecer, mas não pode nos tornar mais velhos. Uma parceria entre a TV Câmara Distrital e o Instituto Fernando Sabino exibiu 10 curtas-metragens dirigidos pelo escritor. A parceria vai ser renovada esse ano. Esse é o Ano Nacional Fernando Sabino 2024 e nós tivemos a satisfação e o prazer de fechar uma parceria com o Instituto Fernando Sabino, que cedeu para a grade da TV Câmara Distrital uma programação muito interessante, que é um curta-metragem chamado Galinha Molho Pardo, que é uma história de uma galinha engraçadíssima. Como se fosse a coisa mais natural desse mundo, a Alzira me contou o que ia acontecer com a nova galinha. Revoltado, resolvi salvá-la. Alguns curtas, o Fernando Sabino, além de escritor, era diretor de cinema também. Então ele fez alguns curtas com Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade e outros escritores. E nós vinculamos ano passado na nossa programação e vamos replicar de novo esse ano na programação da TV Câmara Distrital. Então isso enriquece a nossa programação, enriquece para o telespectador que tem a oportunidade de ver a história de grandes escritores nacionais. O escritor faria 100 anos em 12 de outubro de 2023, mas o centenário foi oficialmente reconhecido pelo Congresso e pela Presidência da República em 2024, como o Ano Nacional Fernando Sabino. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.